É isso. Quinta-feira, dia de Urian Fancelli aqui no Contexto Metrópolis. Vamos lá, Urian, muito boa tarde, bem-vindo aqui ao Contexto Metrópolis. Eu não sei se aí é boa tarde, aí é boa noite. Me conta primeiro aonde você está e se a gente está falando de boa tarde ou boa noite. Boa tarde para vocês, Neila. Na verdade, são 5 da tarde aqui na Polônia. Estou em Varsóvia, estou começando aí a minha jornada para voltar para o Brasil e é um caminho bastante longo. Então, 12 horas da capital ucraniana até aqui e agora volto para o Brasil daqui. Então, amanhã cedo já começa minha jornada de volta. Mas 5 da tarde já está escuro aqui, né? Já está escuro, dá para ver. E vamos falar sobre Ucrânia. Vamos falar sobre Ucrânia porque tem história de cessão de territórios à Rússia. A gente pode dizer que a Ucrânia já está pensando em abrir mão de territórios para pensar em acabar com essa guerra? Não está pensando e constitucionalmente, Neila, nem pode fazer isso, tá? O que aconteceu agora em Kiev é quase que uma caricatura do que seria aquele plano de paz se ele fosse feito sem a Ucrânia. Então, em plena crise política interna, quando Zelensky ele chega até o Zelensky esse documento feito pelos Estados Unidos e pela Rússia, preparado pelo enviado do Trump, o Steve Witkoff, que vale a gente ressaltar, não tem nenhuma experiência diplomática negociando esse tipo de acordo, em conjunto também com o emissário do Putin, que basicamente repete toda aquela lista de desejos da Rússia. Então são 28 pontos que reduziriam o exército ucraniano a menos da metade, obrigariam o país a ceder ainda mais território, proíbem armas que são armas muito importantes, impedem tropas estrangeiras e até eles querem decidir nesse plano de tão absurdo que ele é, qual que vai ser o idioma oficial da Ucrânia e deixaria também que a igreja ligada à Rússia voltasse a agir na Ucrânia também exercendo a sua influência. Então, ele é um plano tão desequilibrado que ele parece mais uma proposta de rendição do que um acordo de paz. E o mais curioso, Neila, é que ninguém sabe até que ponto isso representa uma posição real do Donald Trump. Tem gente em Washington que está dizendo que tudo isso foi, na verdade, uma proposta de uma iniciativa pessoal do Witkoff, que é o enviado especial. Vale a gente lembrar, o Witkoff é um bilionário que joga golfe, amigo do Donald Trump, e ele curiosamente, ele tem algumas daquelas características que de pessoas que o Vladimir Putin gosta de se cercar. Então, o Putin, que está há décadas no poder na Rússia, por conta dos oligarcas que ele tem ali ao seu lado, que faz com que ele consiga se manter no poder, basicamente o Donald Trump ele manda para a Rússia para negociar essa pessoa. Ou seja, é o tipo de gente que o Putin sabe manipular, que ele sabe oferecer certas. Enfim, que o Putin ele sabe seduzir. E é isso que está preocupando bastante. Bom, a gente tem outro assunto. Deixa eu até perguntar aqui para o meu diretor, Bernardo. A gente continua falando de Ucrânia, vamos para outro assunto internacional. Me conte. Ah, sim. Eu estava comentando com ele hoje mais cedo sobre o encontro do Trump ontem com Cristiano Ronaldo, com Elon Musk e com várias outras personalidades. Ele falou: não, Neilo, o importante mesmo é o encontro de Donald Trump com o prefeito de Nova York, claro, do grande embate que acontece hoje nos Estados Unidos. E o que a gente pode tirar desse encontro, Urian? Eu acho que muita coisa. Primeiro de tudo é o cenário, Neila. O prefeito que foi eleito em Nova York, nós já falamos sobre ele aqui, o Zoran Mandani, ele vai ao Salão Oval depois de uma campanha que o Trump fez de tudo para que ele perdesse, então chegou até a apoiar o candidato concorrente. E esse encontro, então, ele já nasce, dá para a gente falar, bastante tenso. Oficialmente, naquilo que foi divulgado até agora, tem três pautas principais na agenda, que são segurança pública, economia da cidade de Nova York e o custo de vida. E tem um detalhe que é bastante importante, que é o fato de que o Mandani ele ainda nem tomou posse, ou seja, ele depende bastante dessa cooperação com o presidente para começar uma gestão já com algum tipo de estabilidade. E aí vale a gente ressaltar o que cada um dos dois lados quer com isso tudo. Do lado do Mandani, ele entra lá querendo mostrar, eu acho que talvez duas coisas principais. Então, ao mesmo tempo que ele é uma pessoa que é independente do Trump, mas que ele é capaz e que ele está disposto a dialogar
se for para o benefício da cidade. Ele sabe que ele precisa de dinheiro federal e até ele deu sinal verde em algumas áreas, né? Então ele quer basicamente talvez arrecadar algum tipo de compromisso, nem que seja algum tipo de compromisso simbólico para mostrar para o eleitorado, para a população da cidade de Nova York, que ele não vai começar aí 2026 já deixando a cidade como alvo principal. Agora, do lado do Donald Trump, aí a situação complica bastante, porque ele quer outra coisa. Ele quer mostrar que é ele quem dita as regras nessa relação. Ele pode até posar de estadista, mas o subtexto ele é no sentido de que você quer verba federal, então você precisa se alinhar com aquelas pautas que são defendidas pelo governo federal. O Trump ele deve tentar transformar esse encontro quase ali numa demonstração de força, como ele fez em outras ocasiões também, né? Especialmente, e nós já falamos sobre isso outras vezes, em relação à cidade de Nova York, que ao mesmo tempo em que é um símbolo máximo de um território democrata, progressista, liberal, é também um símbolo pessoal bastante importante para o Donald Trump. Então, talvez algumas coisas que a gente pudesse olhar para depois desse encontro seria, primeiro, o tom da declaração do Trump. Eu acho que aí isso que vai ser o termômetro, porque se ele vier com ataque, é um sinal ruim. Segundo, se ele vai anunciar a liberação de verba, ou pelo menos disposição para liberar a verba, ou se vai ficar tudo aí mais vago, né? Terceiro, a questão das credenciais de segurança e de cooperação federal. Será que já pode, a partir de agora, haver uma sinalização nesse sentido? Então, eu acho que isso é o mais importante a gente saber para conseguir medir a partir de agora. Seguimos acompanhando, vamos medindo a partir de agora. Te desejo um bom retorno, uma boa viagem, Orian, aqui para o Brasil. Até a semana que vem. Excelente final de semana para você e obrigada pela participação de hoje. Obrigado, prazer estar aqui mais uma vez. Bom fim de semana. Até a próxima. Até.